Aqui, pronto, tudo gravado, tudo tá. É o seguinte, unidade 4 na página 51 e 52. Então, aqui eu tenho algumas regras. Nós vimos na unidade 3 o would like, mas era só ele. Agora vai ter uns outros que vai acompanhar o would like. Então, aqui primeiro eu tenho as regras da casa. Então, eu vou tocar o áudio. Vocês vão ouvir essa carta aqui de regras do papai e da mamãe. Então, ó, as regras da nossa casa. Assinado pelo pai e pela mãe. Então, áudio 29, deixa eu correr lá. Áudio 29. Espanhol, inglês, áudio 29. Ouçam as regras. Unit 4. Should you follow rules? Page 52. Reading route. Our household rules. We should remember that polite and respectful members of society follow some basic rules. These are the rules that should be followed in our home. Homework and school projects must be prepared by you and handed in on time. Cheating is the same as lying. Use of cell phones and the internet must follow our special rules. You know what they are. Remember the time limits on the internet. The use of inappropriate language is not permitted. No swearing, no bad words. The curfew is at 10 p.m. and bedtime is 10:30 p.m. on weeknights. Chores must be done without complaining. Good health is important. Healthy eating is also a responsibility outside the home. You should always ask questions if you have any doubts about the rules. If other rules should become necessary, we will be happy to include them. Signed, Mom and Dad. Bom, aqui passando pela carta, que depois vão traduzir para mim, né? Nós sabemos que educação e respeito é bom ou é necessário para todo membro da sociedade. E eles seguem regras básicas. Aqui em nossa casa também seguimos regras básicas. Aí começa as tarefas domésticas e os projetos domésticos, tarefas de escola e os projetos escolares devem ser preparados e entregues por você na data certa. Então tem que fazer a tarefa e tem que entregar na hora certa, tem que fazer os projetos e entregar na hora certa. E ainda tem parênteses aqui, ó. Colar é o mesmo que mentir. 2. O uso de telefone e da internet deve seguir suas regras especiais. E você já sabe quais são. Lembre-se do tempo limite da internet. O uso de linguagem inapropriada não é permitida. Sem palavrões, sem xingamentos. O horário de estar em casa, 10 horas. O horário de ir para a cama, 10h30. Isso durante a semana. As tarefas devem ser feitas sem reclamações. Boa saúde é importante. A alimentação saudável também é responsabilidade fora de casa. Você deve sempre fazer perguntas se você tiver alguma dúvida sobre as regras. E, se outras regras se tornarem necessárias, nós ficaremos felizes em acrescentá-las a essa lista. Assinado, papai e mamãe. Então, aqui é a lista de regras da casa. Então, aqui tem algumas listas. E aqui embaixo, no primeiro exercício, eu tenho o verdadeiro ou falso, true ou falso, de acordo com as regras. Então, não é inventado, não. Então, primeiro ali, ó, vocês vão fazer, eu vou esperar. Então, ó, homework and school projects have to be done by the student. As tarefas e os projetos devem ser feitos pelo aluno. It's true, porque está aqui dizendo aqui, ó, na primeira regra, tem que ser feito por você, entregue no dia certo. Então, a primeira é verdadeira.
Corre, corre. Faça 2, 3, 4, 5, ou A, B, C, D, F. Você tem 1 minutinho, que é só verdadeiro ou falso. E daqui a pouco eu volto para a gente fazer junto, para a gente confirmar. Corre, corre. Se tiver alguma dúvida, fala aí. Bom, já deu um tempinho, tá de boa. Então, primeiro diz, homework and school project must be done by the student. Deve ser feito pelo aluno. Verdade. The use of inappropriate language must not happen at home. Não deve acontecer em casa. De acordo com a regra que não é permitido. Então, também é verdade. Palavrões, linguagem inapropriada não deve acontecer em casa. The curfew 10 p.m., weeknights, teenagers should be home 10:30. O horário é 10 horas durante a semana e os adolescentes devem estar em casa 10:30. O horário é 10 horas, mas o adolescente deve estar em casa 10 horas, porque 10:30 é hora de estar na cama, não hora de estar em casa. Então, false. There are no special rules for use the internet on cell phone. Não tem regra para o telefone e para a internet. De acordo aqui, ó. The use of cell phone and internet must follow special rules. Tem regras especiais, então false também, porque tem regras sim. The family members shouldn't eat junk food outside home. Os membros familiares não devem comer comida que não seja saudável, porcaria, fora de casa. Tá aqui, ó. Lembre-se, good health is important outside. Boa alimentação também é responsabilidade fora de casa. Então, eles não devem comer porcaria fora de casa? True, verdade. The family members have to do their chores, mustn't complain about them. Cada um deve fazer sua responsabilidade, sua parte, não reclamar. Tá aqui, ó. Chores must be done without complaining. Devem ser feitos sem reclamações. Então, true, verdade. Ok? Então, primeiro, verdade, mentira, verdade, mentira, verdade, mentira. O segundo, eu tenho outro diálogo aqui. Ouçam ele. Diálogo 30. Deixa eu correr lá no áudio. 30. Page 53. Speaking space. I have to do my history project tonight, and I'm really tired. You know you shouldn't stay up so late. I know I shouldn't. I have to go to bed early tonight. Ben, I told you not to bring your cell phone to class, didn't I? You remember the rules, don't you?
You said I shouldn't bring the cell phone, but I thought that was just a suggestion. You cannot bring cell phones to class. You don't have my permission. Cell phones are prohibited in my class. You must not bring them. Ok. Então, primeiro ali ela disse que tinha que fazer o projeto dela hoje à noite, mas estava cansada. A outra disse que ela não deveria ter ficado até tarde sem dormir. E agora ela devia ter ido para a cama cedo. E o outro, o garoto achou que a professora tinha feito só uma sugestão de não trazer o telefone, mas ela disse que ele era proibido, não deveria trazer, e ele estava quebrando as regras. Bom, esses dois textos vocês viram que tem alguns tipos de recomendações, sugestões, proibições, que são os modal verbs. Can, could, should, would, may, might, ought to, have to. E aí vocês têm que marcar cada um deles nas frases e aqui. Então, tanto nesse diálogo, quanto nessa carta, estão cheios deles. Você vai voltar na carta, vai voltar no texto e vai achar as palavrinhas que estão dando sugestões ou proibições. Por exemplo, a primeira regra. Vamos pegar aqui no texto. Ó. You should remember to be polite. Você deveria lembrar de ser educado. Então, should já é marca ele. Aqui de novo, ó, should, tá vendo, ó, que é o deveria. A primeira regra, ó, homework and school projects must be prepared and handed by the student. As tarefas e os projetos devem ser feitos e preparados pelo aluno. Tá vendo? Então, é uma proibição ou uma obrigação. Então, você vai achar aqui palavrinhas que indiquem proibido, obrigação, sugestão, conselho, coisa que tem que fazer, regras. A próxima aqui, ó. Telefones celulares devem seguir as regras especiais. Tá vendo? Ó? Devem. Use the inappropriate language is not permitted. Isso aqui não tem. The curfew is 10 p.m. Bedtime 10 p.m. Isso aqui não tem. Chores must be done. Suas tarefas devem ser feitas. You should always ask question if you have any doubt. Should de novo aqui. You should if necessary. We will, acrescentaremos. Ver se eu pulei algum. Não, aqui tudo bem. Use appropriate land is not permitted. No, sir, the curfew is 10, bedtime 10. Não, tudo tranquilo, acho que eu peguei todas. Então, você vê aqui, são palavrinhas que indicam que algo é proibido ou permitido. E aqui no diálogo também tem um monte delas. Ache aí. Então, ó, I have to. Tenho que fazer meu projeto, é obrigação. Aí ela diz, ó, você não deveria ter ido para a cama tarde. Eu sei que eu não deveria. Agora eu tenho que ir para a cama cedo. Não. Aqui o garoto diz. Eu disse para não trazer telefone. Ah, mas eu achei que era só uma sugestão. Você não pode trazer telefone. Não tem permissão. Telefones são proibidos. Must not, o not aqui na frente. Não deve trazê-los. Que mais? Deixa eu ver se eu pulei alguma.
Não, acho que eu marquei todas. Muito bem. Bom, então vocês viram que tem algumas palavrinhas que são específicas. O que eu quero que vocês façam no número 2, e agora eu vou esperar que vocês façam, é... olhando essas regras. E aí vocês vão lembrar da sua casa. Aqui está dizendo sobre boas maneiras, não quero sobre na hora da comida, não. Eu quero da sua casa. Quais são as regras de educação da sua casa? Então, achem aqui, ó, aqui está dizendo que deve ser feito acordar cedo para fazer as coisas, não levar telefone para casa. Aí aqui tem de tarefa, de trabalho, de comida, de tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Qual dessas regras se aplicam à casa de cada um? Faz aí o número 2. Daqui a pouco eu volto para a gente corrigir. Então, corre, corre, corre. Faz exercício 2. E aí eu volto. Só lembrando, quais as regras aplicadas à sua casa? Sua casa não, sua família. Pode ser a casa, pode ser lá fora, pode ser na escola, mas que a sua família aplica. Quais são as regras? Claro que eu imagino que tenha, mas, por exemplo, vou espirrar, passou. Por exemplo, regra, vou usar a minha casa como exemplo. You mustn't, não pode, não deve, use inappropriate language, não pode, não xingar, falar palavrão. Oops. You have to do the homework. Outra. You have to help at home. Não pode xingar, tem que fazer tarefa,
tem que ajudar em casa. You mustn't fight or swear. Não pode brigar, não pode xingar. You have to have time limit, tem que ter limite de tempo. For internet, have time for internet. Mais uma regrinha, deixa eu ver. Ajudar em casa, fazer os deveres, sem briga. Ok. Tempo de internet. Have to get up. Nah, get up early, no. Keep your room in order. Manter o quarto, pelo menos organizado, em ordem. Aí, ó, essas são algumas regrinhas que devem ser seguidas. Eu imagino que elas sejam mais gerais, né? Que ou você faz ou são muito parecidas. Ok? Bom, isso aqui. Então, vamos só retornar aqui antes de eu passar para o próximo. Ops. Primeiro aqui as regras da casa, que usaram palavras como should, could, would, must, may. Depois os dois amigos aqui, as duas conversas também com palavras de orientação. Vocês peguem o livro de você, o caderno de vocês, e fazem essa listinha aí, que nós vamos usá-la depois. Have to e don't have to. Must, mustn't. Could, couldn't. Should, shouldn't. Can, can't or cannot. Might, might not, ou mightn't, vou deixar o mightn't mesmo, de boa. Mightn't. May, may not. Can, could, should, would, must, may not. Ought to. E ought not to. Pronto. Essas palavrinhas depois nós vamos estudá-las, então copiem ela aí no caderno de vocês, porque elas são usadas muito para regras. E já que nós vamos falar de regras, vocês vão precisar delas. Se vocês verem aqui, ó, cadê? Ah, faltou o would aqui. Acrescenta aí, would e would like, would not.
Porque esse foi o que vocês viram na passada, que é o would like. Ele vai entrar também nessa listinha aí. Muito bem. Claro que não agora, mas você já pode adiantar. O have to, ele é obrigação. O must é obrigação. O can é uma habilidade que você tem. O should é uma obrigação, é uma sugestão. Depois nós vamos ver cada uma aqui pela frente, o que elas são. Copiem, copiem, copiem. Corre, corre, corre. Posso apagar? Posso sair? Pode. Muito bem. Então, o que vocês me devem para hoje é somente isso. Vocês me devem página 52, com todas as marcas aí. Página 53, com todas as marcas aqui. Além disso, vocês já sabem que no início de unidade vocês me devem a tradução. Tanto a tradução da carta, quanto a tradução desses dois diálogos. Então, acrescenta lá na tarefa de vocês. A tarefa é da quarta-feira, de amanhã. Então, quando eu abrir a aula amanhã, vocês acrescentam lá nela a tradução da carta e a tradução desses dois diálogos. Pronto, pronto. Então, isso é o que vocês me devem para a tarefa